Meus amados, queira tomar o vosso assento. Muito obrigado. Nós temos ainda uma programação amanhã, portanto, não estarei me alongando. Apenas uma palavra de saudação e quero dar as boas-vindas a todos os nossos queridos, as caravanas que aqui se fazem presentes, seus presidentes de convenções, que estão participando desta 46ª Assembleia Geral da nossa Convenção Geral. Meus amados, já foi lido o tema, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, onde assim nós lemos: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Depois de tantos louvores abençoados, cantados com muita unção, já podemos sentir a presença do Senhor nesta noite, pois quando a igreja está reunida, o Senhor Jesus sempre se faz presente. O tema que foi escolhido para a nossa AGO é um tema que demonstra toda a preocupação em relação àqueles que são escolhidos pelo Senhor para conduzir a sua igreja. Aqueles que exercem papel de liderança, que têm responsabilidade diante de Deus e diante da sua igreja. O tema escolhido para essa joia: servir com dignidade a igreja de Cristo. Todos sabemos naturalmente o que significa dignidade. Dignidade que é qualidade moral que impõe respeito, integridade em todas as atividades, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Nós sabemos o que significa dignidade. As cartas que o apóstolo Paulo escreve e envia para as igrejas e também para os obreiros, nos leva, meus amados, a reflexões profundas a respeito do caráter dos que aceitam a Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo é muito claro, cobrando mudanças significativas daqueles que aceitam a Jesus como Salvador, mudanças que mudam o seu caráter, mudanças que mudam o seu comportamento, mudanças significativas daqueles que aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. O apóstolo Paulo cobra muito esta mudança, que deve ser perceptível, e aos obreiros muito mais ainda. Quando o apóstolo Paulo escreve aos obreiros, Timóteo, Tito, nós encontramos ali orientações para aqueles que exercem liderança sobre a igreja do Senhor. Porque sabemos, meus amados, que o obreiro é referência para a igreja, referência para o ministério, referência para a família e referência para a sociedade. Obreiro, pastor, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que têm liderança sobre o rebanho do Senhor, são referência em todas as áreas da sociedade. Tudo que o obreiro fala ou faz é acompanhado e tem repercussão. A vida do obreiro é exposta e é cobrada dele dignidade. Vou repetir: a vida do obreiro é exposta e é cobrada dele a dignidade. É o que lemos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, assim nós lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta orientação da palavra de Deus, nós realmente somos acompanhados por uma nuvem de multidões. Pessoas nos acompanham, pessoas nos veem, acompanham os nossos atos, acompanham tudo aquilo que nós falamos. Então cabe a nós, obreiros,
tratar com dignidade o ministério que está sobre os nossos ombros, mas tratar com dignidade a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja que representa o corpo do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. A igreja que a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto tem o propósito de corrigir atitudes de alguns irmãos que prejudicavam o ambiente da igreja e prejudicava até a liturgia dos cultos. O apóstolo Paulo viu a necessidade de escrever a carta à igreja de Corinto. Não vamos, na verdade, contextualizar a carta, mas chamar a atenção do pensamento e posicionamento do apóstolo Paulo em relação à igreja do Senhor Jesus. O posicionamento do apóstolo Paulo em relação à igreja. Destaco do versículo escolhido para sugerir o tema 3 palavras: digno, apóstolo e igreja. Nesse versículo que lemos, nós queremos destacar essas 3 palavras: digno, apóstolo e igreja. Essas palavras que são muito usadas pelo apóstolo Paulo: dignidade, apostolado e igreja de Jesus. Quando se refere à igreja, o faz sempre com muito respeito e reverência. O apóstolo Paulo reverenciava a igreja. O apóstolo Paulo, ele dava importância para a igreja. O apóstolo Paulo respeitava a igreja do Senhor. Ele se considerava como um servo. Ele se considerava como apóstolo que estava a serviço da igreja. Nada é mais importante do que a igreja do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão liderando este rebanho. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é do líder, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E ao líder ele confia os cuidados da sua igreja. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E a intenção era preservá-la, a igreja do Senhor, da importância e da qualidade, para que houvesse na igreja, para que não houvesse na igreja escândalos, dissensões. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja que está em Corinto, a importância que representa aquela igreja para ele é para que não houvesse naquela igreja escândalos, dissensões, que a igreja não fosse desprezada por ninguém. Ninguém tem o direito de desprezar a igreja do Senhor, para que a igreja fosse edificada, para que o ensino dado à igreja viesse do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu da primeira carta aos Coríntios 11, quando ele diz: o que eu recebi do Senhor é que eu também vos ensinei. A igreja recebe o ensino que vem do céu, a igreja recebe o ensino que vem de Deus, a igreja recebe o ensino que vem do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo ensinava que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é gloriosa, sem mácula, nem rugas ou coisas semelhantes. A igreja é santa, a igreja é irrepreensível. Esta é a excelência da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Diante do que a igreja representa para ele, Paulo, e a maneira com que ele a perseguiu, ele se sentia indigno de ser apóstolo para ela, mas faz uma observação gloriosa que está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14, quando o apóstolo diz: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz a ignorância na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Isso muda tudo em sua vida, tornando-o digno de ser apóstolo da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo dizia que não era digno, olhando para a sua vida pregressa,
mas quando ele se lembra de que foi alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus Cristo, então aí ele se torna digno em conduzir a igreja, em pregar para a igreja, em ensinar para a igreja. E só pode ensinar, pregar, orientar a igreja quem é digno, quem tem dignidade na sua vida em todos os sentidos, porque a igreja do Senhor é santa e pura. Bendito é o nome do Senhor. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma importante recomendação. Efésios 4:1: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E isto, meus amados, é que se espera do obreiro, ou que se espera do ministro: dignidade. Dignidade para cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O tema foi esse escolhido, e é o tema que temos de abordar, porque certamente Deus tem, através desse tema, orientações especiais para cada um de nós que veio participar deste trabalho. Dignidade do obreiro, dignidade do seu comportamento, dignidade dos seus relacionamentos, dignidade do respeito às famílias, dignidade do obreiro no trato com as irmãs, dignidade do obreiro no carinho com as crianças, dignidade do obreiro na paciência com os jovens, dignidade do obreiro no trato com a sua própria família, dignidade do obreiro principalmente na vida espiritual, dignidade do obreiro sempre presente em suas atividades. Bendito é o nome do Senhor. Como disse o apóstolo, se sentia indigno de ser, apóstolo Paulo se sentia indigno de ser apóstolo da igreja, quando da sua vida pregressa ou antiga, mas quando ele recebeu o Senhor Jesus como Salvador, quando se reporta ao seu presente, faz questão de valorizar a sua chamada, insistindo que é apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Jesus o definiu como um vaso escolhido. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, como perseguidor, era indigno, mas quando foi alcançado pelo Senhor Jesus, se tornou um vaso escolhido, então se tornou digno de conduzir a igreja do Senhor. Aleluia. O homem velho não pode fazer parte daquele que está à frente da igreja. O homem velho não pode fazer parte daquele que foi escolhido como vaso para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o pensamento do apóstolo Paulo. Já pensamos, meus amados, da igreja que o Senhor Jesus tem confiado a cada um de nós? Nós já fizemos ideia do que representa para nós? Aleluia. Na carta aos Efésios, o apóstolo registra que Jesus condiciona a sua igreja. É Jesus quem condiciona a sua igreja, tornando-a santa, purificada com a lavagem da água pela palavra. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga nem coisa semelhante, igreja irrepreensível. Aleluia. O apóstolo Paulo põe a igreja num patamar de excelência, aleluia, para cuidar dessa igreja. Tira no grau de excelência, tem de ser digno. Na dignidade está incluída a unção que vem do céu. A unção se alcança com oração, a unção se alcança em comunhão com Deus. Para dirigir a igreja do Senhor precisa ter unção do céu. Esta unção que os bancos da faculdade não têm para dar, esta unção que diploma na parede não tem para dar, esta unção que anel de doutor não tem para dar, esta unção se alcança com o joelho no chão, esta unção se alcança com compromisso com Deus. Esta unção se alcança, meus amados, em comunhão com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Dignidade está incluída a humildade. E quando eu falo sobre a humildade, eu me lembro da oração de Salomão, quando na consagração do templo que ele havia escolhido, a Bíblia diz que ele construiu um pequeno púlpito, colocou lá no meio do povo. E Salomão, grande rei Salomão, o sábio rei Salomão, o rico rei Salomão, diante de todo o povo, Salomão se ajoelhou
e começou a glorificar o nome do Senhor. Ah, que exemplo, meus amados. Aleluia. Quantos que parece que quando recebe uma credencial esquece-se da humildade. Ele sobe do púlpito e parece que é o cara, e ninguém é melhor do que ele, e ninguém é igual a ele. Mas a humildade faz parte da dignidade do obreiro. Oh, meu amado irmão, a humildade faz parte da nossa dignidade, faz parte da vida do obreiro. O obreiro é o servo número 1 da igreja. Eu vou repetir: o pastor é o servo número 1 da igreja. Enquanto a igreja está no descanso, o servo número 1 está orando por ela. Enquanto a igreja está dormindo, ou quem sabe o obreiro, os irmãos estão dormindo, o obreiro está intercedendo por aquele irmão, está intercedendo por aquele que está enfermo. Enquanto os irmãos estão no culto, aguardando a palavra, o obreiro está orando e pedindo a Deus a palavra para entregar para a igreja. Portanto, o pastor é o primeiro servo da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Na dignidade está incluída a mansidão. Mansidão do trato com os irmãos e cooperadores. O pastor não é chefe. Vou repetir: o pastor não é chefe, o pastor é cuidador. O pastor é cuidador. Ele cuida da ovelha, diria, mais gorda, mas cuida da ovelha mais magra. O pastor é aquele que vai buscar a ovelha que está perdida, e quando vai trazê-la, traz sobre os seus ombros. Ele é cuidador. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A mansidão faz parte da dignidade do obreiro. Na dignidade está incluída a seriedade para conduzir a igreja. Me preocupo muito com isso, meus amados, porque alguns que usam o púlpito da igreja para pregar não fazem com seriedade e compromisso com a palavra de Deus. Alguns usam o púlpito como se fosse um palco, e alguns até falta com respeito ao Senhor Deus. Mas o púlpito é lugar de respeito, o púlpito é lugar de santidade, o púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. Não se cobra do pregador curso de teologia, não se cobra do pregador PhD, se cobra dele respeito pela igreja e autoridade do Espírito Santo e seriedade na entrega da palavra de Deus. Seriedade em pregar a palavra de Deus. Ah, meus amados, e muitas vezes nós, pastores, entregamos o púlpito, me permitam me dizer uma palavra um pouco forte, entregamos o púlpito para verdadeiros palhaços, que usam o púlpito para fazer gracinha, e fazer o povo rir, e mexer com o auditório, mas esquece que o auditório não é dele. O auditório não veio aqui para se divertir, a igreja veio aqui para ser edificada pela palavra de Deus. Oh, aleluia, meus amados, em nome do Senhor Jesus, valorizemos o nosso púlpito. Muitas vezes queremos fazer o nosso movimento grande, queremos que muita gente venha para o nosso movimento e começamos a convidar engraçadinhos para atrair público. Quem atrai público é o Espírito Santo, através da vida do obreiro que tem dignidade e respeito pela igreja do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, meus amados, os pregadores usam o púlpito e é só jargão para lá, jargão para cá, palavras que mexem com o auditório. Não, nós queremos ouvir palavra de Deus, queremos receber alimento do céu, queremos receber a mensagem que venha nos edificar. Bendito é o nome do Senhor. Estou encerrando, meus amados, mas na dignidade está incluído caráter. Caráter. Aqueles que sobem do púlpito têm que ter bom caráter. Aleluia. Vida íntegra, moral íntegra. Aleluia. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, para que cuidasse das irmãs mais novas como suas irmãs, para que cuidasse daqueles que fossem anciãos. Caráter. A dignidade está incluída a bondade. Dignidade está incluído o amor, a hospitalidade, a misericórdia.
Na dignidade está incluída também a paciência. E é assim, meus amados, que nos tornamos dignos para cuidar do rebanho. O rebanho que não é nosso, e sim do Senhor Jesus Cristo. Sozinhos não conseguimos essas qualidades, mas o Espírito Santo que está em nós nos condiciona para conduzir a igreja de Deus. Aleluia, a igreja não é nossa. Esse rebanho representa a igreja do Senhor Jesus. E quando a igreja se reúne, o sobrenatural de Deus se manifesta. O natural nós fazemos, mas o sobrenatural somente o Senhor é quem faz. Aleluia. E o sobrenatural acontece quando a igreja se reúne. E nós, obreiros, que somos condutores desse rebanho que o Senhor Jesus tem confiado às nossas mãos, nós somos responsáveis em manter essa igreja ligada com o Senhor Jesus. Quando o obreiro ora, a igreja ora. Quando o obreiro canta, a igreja canta. Quando o obreiro glorifica a Deus, a igreja glorifica a Deus. Quando o obreiro é batizado com o Espírito Santo e fala em língua estranha, a igreja também fala em língua estranha. Oh, aleluia! Meus amados, não nos esqueçamos, nós somos a igreja pentecostal. Nós somos igreja dos aleluias e dos glórias a Deus. Nós somos igreja, quer ou não, do reteté. É reteté mesmo. Aqui ninguém proíbe crente de glorificar ao Senhor. Aqui ninguém proíbe crente de levantar a mão e se manifestar da maneira que ele desejar. Alguns pulam, alguns até saem correndo, não faz mal. Deixa correr, deixa pular. É melhor um crente cheio do Espírito Santo do que uma geladeira que não abre a boca para glorificar o nome do Senhor. A Assembleia de Deus, igreja pentecostal, conduzida por obreiros dignos para fazer a obra do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.